Queridos amigos, queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Uma pessoa querida, um amigo, caminhava pela rua e me contou um fato curioso. Ele disse que estava passando em frente a uma casa e viu uma mulher sentada na cadeira, no alpendre, conversando com seu gato. E ele me disse, aquilo muito interessante, porque ela conversava com o gato como se o gato estivesse entendendo. E o gato olhava para ela e ela ficava prestando atenção no que o gato estava dizendo. Aquilo me chamou tanto a atenção, eu parei e fiquei observando a conversa da mulher e do gato. Mas ela era tão maluca que ela concordava, discordava do gato. Chegou um momento da discussão que eu tive a impressão que eles estavam brigando. E aí eu perguntei assim para ele, e o que é que você fez? Ele disse, rapaz, cheguei em casa, contei com o meu cachorro, mas a gente riu até. Ele me fez lembrar de uma outra amiga, que me disse assim, Aguinaldo, o pessoal lá em casa quer me internar no hospital psiquiátrico, dizem que eu estou louca. Eu disse, por quê? Só porque eu converso com as plantas? Todo mundo conversa com as plantas? Eu disse, sim, mas me diga uma coisa, quando você conversa com as plantas, elas respondem? Ela disse, claro. Eu disse, bom, então, já talvez seja o caso de internação, realmente. Ou seja, eu não sei se de médico nós temos alguma coisa, mas de novo, todos nós temos alguma coisa. Trazendo o assunto do autoconhecimento para o lado sério, nós precisamos entender que hoje nós vivemos na atualidade uma situação bastante delicada quando nós falamos do ser humano, quando nós falamos da sociedade, quando nós falamos da humanidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Hoje, no Japão, já são quase 30 mil suicídios por ano. No Brasil, tem crescido assustadoramente o suicídio entre jovens de 15 a 24 anos. E quem tem escapado da depressão tem caído na armadilha da ansiedade. A mesma Organização Mundial da Saúde considera hoje o Brasil como o país mais ansioso do mundo. As pessoas mais ansiosas estão no Brasil. Como se não fosse apenas a depressão, a ansiedade, nós temos a síndrome do pânico. Tantas e tantas pessoas agoniadas com seus medos, com seus traumas. Hoje, nós vivemos num mundo adoecido. E como terapeuta holístico que sou, psicanalista que sou, eu sempre digo às pessoas, tomem muito cuidado com medicação. É natural que a gente faça uso da medicação para tratar as nossas doenças. Mas lembrem-se, quando eu falo de depressão, de angústia, de ansiedade, de síndrome do pânico, de medo, não há remédio sobre a face da terra que cure esse tipo de enfermidade. Eu até posso e devo, quando estou num momento crítico, fazer uso do remédio, buscar um psiquiatra, porque se a pessoa está num quadro depressivo e não toma um remédio, ela acaba caminhando para o suicídio. Mas vejam bem, eu posso levantar de manhã com uma dor de estômago, eu tomo omeprazol. Eu posso levantar de manhã com uma cólica de rim, eu tomo um Buscopan. Mas eu nunca vou levantar de manhã e dizer assim, nossa, hoje eu levantei e o meu joelho direito está tão depressivo, o meu cotovelo esquerdo está tão ansioso. Isto não existe. E não existe porque nós estamos falando das doenças da alma, nós estamos falando das doenças do espírito. E quando eu vou ao médico, ele me dá um remédio para o corpo, não para a alma.
Isso significa que qualquer remédio vai combater o efeito, mas nunca vai chegar na causa. E um outro grande problema é que quando eu tomo o remédio, eu não resolvo, eu camuflo. Porque se eu não durmo de noite, eu vou à farmácia e compro um calmante forte e passo a dormir como uma pedra e digo, resolvi o problema. Não, você não resolveu. Porque quando você parar de tomar o calmante, você volta a ter insônia. Ou quando o seu corpo se acostumar com o calmante, você tem que aumentar a dose. E o tempo vai passando e você vai aumentando a dose. E às vezes nós chegamos a um certo nível da vida que tomamos um remédio para dormir, tomamos outro para ficar acordado, tomamos outro para ficar menos agitado, tomamos outro para não dormir tanto e continuamos doentes. E o pior de tudo é que toda a emoção, seja a tristeza, seja a angústia, seja a própria depressão, que é uma tristeza mais profunda, tem uma energia. E com o passar do tempo, o nosso corpo absorve essa energia, como se fosse uma esponja. Daí então nós temos as doenças chamadas psicossomáticas. Ou seja, nós passamos a ter sintomas físicos com uma causa emocional. Por exemplo, toda pessoa ansiosa, com o passar do tempo, vai ter insônia, dor de cabeça e lapso de memória. E a pessoa pensa que é com Alzheimer, não é ansiedade. Toda pessoa perfeccionista, que se cobra muito, que não admite errar, que tem que ser tudo certinho, inflexível, vai desenvolver artrite, artrose, reumatismo. A fibromialgia é uma doença 50% emocional. Porque são doenças que atingem as articulações, inflexibilidade. Toda pessoa que engole muito saco, que tem dificuldade em dizer não, vai desenvolver refluxo, vai desenvolver gastrite. Toda aquela pessoa que acha que nasceu para salvar o mundo, muitas mães têm essa doença. Eu costumo chamar de síndrome de Deus. São aquelas mães que acham que nasceram para salvar os filhos. Eu me lembro de um episódio, eu não vou contar o nome, não vou dar o nome da pessoa porque ela está presente. Mas eu me lembro de um episódio da minha genitora. Eu não disse o nome. Um tempo atrás, olha o que é síndrome de Deus. Meu irmão, naquela época, havia se separado da esposa, havia voltado a morar com os meus pais. E a minha mãe me ligou, umas 3 horas da manhã. Disse, Aguinaldo, você está dormindo? Eu digo, não, estava acordando, esperando você ligar. O que é que foi? Ai, seu irmão saiu, até agora não chegou ainda, eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu digo, mãe, sábado, 3 horas da manhã, que aquele perfume que saiu de casa não aconteceu, deve estar acontecendo. Vai dormir, mãe. É síndrome de Deus. Quando eu desenvolvo esse comportamento emocional, eu tenho uma tendência a desenvolver o quê? Problema na minha coluna cervical. Muita gente que tem dor nas costas é de colocar sobre os ombros pesos que não são seus. Porque os nossos ombros são projetados para carregar a nossa cruz, não a cruz dos outros. E à medida que eu vou colocando esse peso sobre os meus ombros, eu vou tendo um problema na coluna cervical. Como o medo, que no homem pode gerar pedra no rim, medo da mudança, medo do amanhã. Quantas pessoas têm medo de separar do marido, apesar de estarem sofrendo muito, porque tem medo da solidão, tem medo de ficar sozinha, e isso pode gerar pedra no rim. Nós somos um todo, mente, corpo e espírito. Enquanto nós não aprendemos a tratar deste todo, considerando que o nosso pensamento, considerando que as nossas emoções podem adoecer o nosso corpo, nós vamos tratar órgãos, mas não vamos nos curar das nossas doenças. Daí então, o tema central da nossa palestra dessa manhã é autoconhecimento. Nós vamos passar algumas coisas aqui no slide, mas antes, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. É uma alegria estar nesta casa pela primeira vez, particularmente porque é uma casa de umbanda.
na qual eu adoro falar. E eu preciso compartilhar isso com vocês, porque eu acho muito importante nós começarmos a quebrar paradigmas. Eu acho muito importante nós começarmos a entender que o que importa é o Cristo, que é a referência para todos nós. Que religião pode até ser uma ponte até Deus. No entanto, a espiritualização é um grande desafio da nossa vida. Católicos, evangélicos, espíritas ou umbandistas, estamos todos no mesmo barco, caminhando na mesma direção. E infelizmente existe grande preconceito ainda hoje em dia. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu estou completando agora em novembro 30 anos de mediunidade. Não sou tão velho, sou jovem, tenho 45 anos, mas comecei com 15 trabalhar com a mediunidade. Estou completando 30 anos de mediunidade. E a escola que eu tive, assumindo a presidência da Casa Espírita Caminho de Damasco, em Votuporanga, aos 14 anos de idade, a formação que eu tive foi de um espiritismo rígido. Os meus professores, que me ensinaram o doutrina espírita, me ensinaram daquela forma. Então eu tinha uma postura, eu tinha um conhecimento espírita e entendia que o espiritismo era feito daquela forma. Não permitia, no auge da minha ignorância e da minha idiotice de 15 anos, não admitia jamais que um preto velho, um pai velho, um Exu, pudesse se comunicar na nossa casa, porque entendiam que eram espíritos inferiores, que pertenciam a uma religião também mais inferior que o espiritismo, e tinha essa postura. Até que um dia, a minha mãe, que está aqui presente, foi vitimada de um problema gravíssimo. Ela teve uma espécie de AVC, e junto com o AVC, isso já mais ou menos 14 anos atrás, ela sofreu um processo de obsessão complexa. Quem lê os livros de estudo sabe o que nós estamos falando. As obsessões com a implantação de aparelhos parasitas, as obsessões incluindo magias negras, etc. E naquela época, ela ficou terrivelmente adoecida, a ponto de ter tido várias internações. E eu nunca vou me esquecer de um dia onde ela estava internada, já não estava mais nos reconhecendo, não conhecia o marido, não conhecia os filhos. Foi numa sexta-feira à noite que meu pai me disse assim: eu vou buscar a sua mãe no hospital, vou tirá-la à força, porque ela está piorando. Você vai comigo? Sim, vamos. Fomos até o hospital. Realmente os médicos não queriam dar alta. Ele forçou a alta, nós a colocamos no carro, e quando a colocamos no carro, ela olhou para mim, olhou para o meu pai e disse: quem são vocês? Vocês estão me sequestrando? Eu não conheço vocês. E meu pai me olhou e disse assim: Aguinaldo, você é dirigente espírita, você é espírita há muito tempo, você sabe o que fazer, não sabe? Para onde é que eu levo a sua mãe? O que é que nós fazemos? E eu não sabia. Naquele momento eu senti uma impotência como nunca havia sentido. Ora, eu já era dirigente do centro, eu já escrevia livros. No entanto, eu já havia aplicado todos os recursos que eu conhecia, a água frutificada, o passe, a orientação, mas nada havia dado resultado e eu não sabia o que fazer. No final de semana seguinte, nós recebemos em nossa casa a visita de um morador, de um amigo de Belo Horizonte, e eu comentei com ele o caso de minha mãe. E ele me disse: olha, se você quiser, a gente pode dar uma olhada na sua mãe, quem sabe fazer um tratamento espiritual diferente. Se é assim, claro, pois não. E assim foi feito. Ele fez um seminário sobre rebeldia, e quando terminou, entramos na sala mediúnica, com as cadeiras, com a mesa mediúnica. E não sei também porque que chama mesa mediúnica. Eu nunca vi mesa incorporar espírito, mas tudo bem. Só na época de Kardec. É a mesa mediúnica, mesa é mesa, né? É igual quando diz assim: ah, mas você é espírita, sou, mas é de mesa branca. Agora, de tanto me perguntar isso, eu mudei. Quando me perguntam assim: você é espírita? Eu digo: sou. É de mesa branca? Eu digo: não, é de lã. De lã, assim, lã Kardec. Aí então eu vou explicar.
amigo, esse orador de Belo Horizonte, eu e minha mãe. E tinha lá a mesa, e o orador me perguntou assim: mas você não tem maca aqui no centro? Eu disse: maca? Por que ele quer uma maca no centro? Hoje lá nós temos 12. Bom, mas isso há 15 anos atrás. Não, nós não temos maca. Olha, vamos deitar sua mãe na mesa mediúnica. Eu achei que era uma afronta. Meu Deus! Deitar a pessoa na mesa mediúnica, pode respeito. Mas o homem mandou, deitando. E ele então fez uma prece para incorporar. E eu fiquei esperando que ele fosse incorporar, sei lá, um médico norte-americano, um médico alemão. A gente adora essas coisas. Falou enrolado, a gente adora. E eu fiquei esperando quanto da tragédia da minha vida ele incorporou Pai João de Ampora. Quando eu vi que era o preto velho, meu Deus! Aí eu fui afastando assim discretamente, encostei perto da porta e passei a chave. Porque se alguém entra aqui do centro e vê um pai velho comunicando aqui, eu estou acabado no Nex Vida. E fiquei encostado na porta. E aí o Pai João veio com aquele jeitinho simpático de preto velho, se aproximou de mim. Eu estava lá com os olhos fechados, olhando assim: não fale comigo, não fale comigo. E ele chegou e disse assim para mim: Musafir não gosta muito de preto velho, não, né? Não é que a gente não gosta, digamos assim, porque a gente não está acostumado a receber uma visita, desembargadura. Então dê um abraço aqui, pai velho. Acho que foi o abraço mais difícil que eu já dei na vida, porque aquilo me incomodou profundamente. Ele fez um tratamento em minha mãe, identificou realmente um processo de obsessão complexa, com a implantação de aparelhos parasitas, retirou o processo, fez um novo tratamento. Uma semana depois minha mãe estava bem, 2 semanas depois a minha mãe estava curada e está trabalhando na casa até hoje, há mais de 15 anos que isso aconteceu. Aguila, você ficou feliz? Fiquei com ódio, com raiva, com muita raiva, porque eu dizia assim para mim mesmo: mas não é possível, eu estudo tanto, aqui na casa tem todos os dias, por que precisou vir um médium lá de Belo Horizonte para resolver o problema? Por que precisou vir um preto velho para resolver o problema? Por que nós não resolvemos o problema? Foi quando surgiu em minha vida o espírito de Dr. Klaus. Dr. Klaus surgiu, eu ainda não trabalhava com a cirurgia espiritual, nós ainda não tínhamos marca, nós ainda não tínhamos apometria, nós ainda não tínhamos tratamento espiritual. Dr. Klaus surgiu e disse assim: o senhor tem muitas dúvidas? Eu disse: olha, passa de 200. E disse: anote todas elas que eu vou responder. Eu anotei, ele respondeu, e com a resposta dele nós escrevemos 2 livros, Falando Francamente e Conversa Franca, que são 2 livros que falam desse assunto, tratando da mediunidade de uma forma mais aberta. E a partir daí então, nós quebramos os nossos preconceitos. A partir daí então, nós entendemos que os pais velhos, assim como os Exus, são normalmente espíritos altamente evoluídos, que inclusive os pais velhos, para quem não sabe, e vocês devem saber, são os antigos magos brancos, únicos capazes de enfrentar os magos negros ou os dragões, que são os representantes diretos da maldade organizada no astral inferior. Ok? Mas o assunto não é esse. Agora sim nós vamos começar. Eu gostaria de dizer que meu tempo não contou até aqui, tá? Eu gostaria de dizer que foi apenas um esclarecimento, tomar uma água. Meu tempo vai começar a contar a partir de agora, ok? Muito bem. Vamos lá. O que eu não sei sobre mim? A nossa vida é difícil. Muito. Primeiro, nós vamos buscar uma referência em Freud. Freud é considerado o pai da psicanálise. Freud, quando falou da organização psíquica ou da teoria topográfica, Freud estabeleceu que a nossa estrutura mental é constituída de 3 andares. O consciente, que é aquilo que nós estamos fazendo no agora, o que é consciente. O subconsciente, ou pré-consciente,
que são aquelas situações que nós não lembramos imediatamente, mas que estão logo ali. Exemplo, você encontra um amigo da infância na rua, começa a conversar, enquanto você conversa, você fica assim, como que ele chama, como que ele chama, como que ele chama? Quando você chega em casa de noite, lembrei como é que ele chama. Pré-consciente. Não está no inconsciente, não está no consciente, mas está logo ali. Mas a grande descoberta de Freud foi o inconsciente. Freud estabeleceu de que desde o momento em que nós estamos sendo gerados no útero materno, nós vamos absorvendo os acontecimentos. Que tudo o que nos acontece na vida intrauterina, tudo o que nos acontece nos primeiros anos de vida, e em toda a nossa infância, quando não resolvido, serão problemas para o resto da nossa vida. E diz ainda Freud que o nosso consciente é uma casca de nós, e o nosso inconsciente é o oceano onde flutua a casca de nós. Ou seja, nós temos em nós muito mais inconsciente do que consciente. Isso quer dizer que tem muita coisa na minha vida que eu faço e eu não sei o que eu faço. Daí, nós temos o livro, deixa eu já fazer a divulgação. Nós temos o livro, que foi dividido em dois, Saúde Psíquica, que é um dos livros que nós estamos usando como referência para a palestra de hoje. Nesse livro nós propomos 3 perguntas: o que eu sinto, por que eu sinto o que eu sinto e o que eu faço com aquilo que eu sinto. E depois desse livro nós lançamos o livro Saúde Plena, que vai falar, os 2 livros, sobre ansiedade, sobre depressão, sobre o problema do inconsciente, essa coisa toda. Então tem muita coisa que eu sofro e eu não sei por que eu sofro, a nível inconsciente. Vou dar alguns exemplos da minha experiência de consultório. Nós atendemos uma cliente uma vez que estava num casamento falido, o marido agressivo, muito violento, eles já dormiam separadamente durante muitos anos, e sempre eu dizia a ela: por que você não se separa? E ela dizia: eu não consigo. Mas você não consegue por quê? Ela disse: não sei. Sim, mas quando você pensa em se separar, o que é que você sente? E ela me dizia: uma profunda sensação de abandono. Por quê? Não sei. Como ela não tinha lembrança, inconsciente, fizemos com ela uma regressão e descobrimos que quando ela tinha 6 anos, os pais brigavam muito. E era comum nessas brigas o pai dizer assim para a mãe: eu vou arrumar minha mala e vou embora. E a mãe respondia: se você for embora, eu me mato. E era uma menina de 6 anos: minha mãe vai embora, meu pai se mata, meu pai vai embora, minha mãe se mata, e eu estou abandonada. E aquela sensação de abandono acompanhava aquela mulher a ponto de hoje ela não conseguir decidir se separar do seu marido, nível inconsciente. Às vezes uma menina que teve um pai alcoólatra, que buscou seu pai na sarjeta, que buscou seu pai no bar, que conviveu com o alcoolismo a infância toda, ela pode arrumar 5, 6 maridos, todos alcoólatras. E é impressionante que a pessoa diz: mas não é possível, ela já teve um pai alcoólatra, por que ela vai arrumar um marido alcoólatra? Inconsciente. Inconscientemente ela está tentando salvar o pai na figura do marido, nível inconsciente. Então nós temos uma série de acontecimentos na nossa vida que geram problemas que nós não sabemos de onde vêm. Situações traumáticas, muitas que nós lembramos, de mulheres, por exemplo, que sofreram um abuso sexual e hoje não conseguem sentir prazer sexual com o marido. Por quê? Porque o trauma está registrado, inconscientemente está registrado, e isso é um problema para todos nós. Bom, como se não bastasse isso, depois de Freud veio Jung. Jung disse assim: não, Freud tem razão, é verdade, mas não é só isso não. Não é só o inconsciente individual, também tem o inconsciente coletivo. Bom, e também não é só isso não. Nós também temos o nosso lado sombrio. E aí, através de Jung, que foi discípulo de Freud,
nós aprendemos que todos nós temos um lado sombrio. James Hollis, um autor norte-americano, ele lançou um livro chamado A Sombra Íntima. E o subtítulo do livro é interessante, é uma pergunta: por que pessoas boas fazem coisas ruins? Porque toda pessoa boa tem um lado ruim. Nós somos uma dualidade, ninguém é só bom, ninguém é só mal. Mas como nós queremos parecer bom, o que nós fazemos? Nós camuflamos o nosso lado sombrio. E quando esse lado sombrio vem à tona, nos domina. E muitas vezes esse lado sombrio, ele nos perturba na figura de nossas personalidades do passado. Quem gosta desse assunto, eu recomendo. Lá no nosso canal, você entra no YouTube, Aguinaldo Pavieira, terapeuta e escritor, tem uma palestra lá chamada As Múltiplas Personalidades. Fala da atuação do nosso passado no nosso presente. Então nós passamos a usar as máscaras, como por exemplo, a projeção, a transferência. Observe, se você odeia muito uma pessoa, é porque aquela pessoa tem a ver com você. O puritanismo, por exemplo, geralmente é uma projeção. O cara está lá, se for homem, está louco para ser o garanhão do pedaço, usando uma expressão mais vulgar na adolescência, para pegar todas. Mas ele não pode, ele tem que manter uma postura, então ele passa a apontar o dedo. Olha lá, é uma sem vergonha, olha lá, não tem vergonha na cara. Puritanismo, ele está camuflando o seu sombrio. Querem ver um exemplo muito comum de sombra e de camuflagem? A transferência. Quando o problema é nosso e nós transferimos para os outros. Vou dar um exemplo. Tinha um senhor, São Carlos, que foi no médico e disse assim: doutor, eu vim aqui para falar da minha esposa. Mas quem tem a sua esposa? Doutor, ela não está escutando nada, está surda. Só então, o senhor fala para ela vir consultar comigo? Não, mas esse é o problema, ela odeia médico, ela não vai vir, o que eu faço? Bom, se ela não vem, difícil, né? Então faz o seguinte: dá uma avaliada para mim, como é que está a surdez dela, conversa com ela numa certa distância e vê se ela escuta. Aí o senhor me fala como é que está. Ah, tá bom. Aí ele chegou em casa, mediu mais ou menos uns 6 metros, disse assim: bem, o que vai ter para o almoço? Ela nada. Ele foi mais perto, uns 4 metros, bem, o que vai ter para o almoço? Ela nada. Ele foi mais perto, uns 2 metros, bem, o que vai ter para o almoço? Ela nada. Aí ele foi no pé do ouvido dela, disse: bem, o que vai ter para o almoço? Ela disse: frango, já falei 4 vezes. Isso é transferência. É quando o problema é seu e você transfere para o outro. Quando eu não assumo o meu lado sombrio, eu tomo decisões equivocadas com base naquilo que eu penso que eu sei sobre mim. Exemplo: pegue uma jovem, 17 anos, conhece um cara, se apaixona pelo cara, 1 semana de namoro, e já está apaixonado. Só que se você perguntar assim para essa jovem: como é que é a vida na sua casa? É um horror. Como é seu pai? Ah, o meu pai, ele pega no meu pé, ele não me deixa sair. O meu pai cerceia minha liberdade, não me deixa namorar. E sua mãe? Ela é omissa, ela não me defende. Sim, como é que é a vida na sua casa? Uma prisão. Por que ela está casando? É amor? É para se libertar da prisão, para cair em outra prisão. Então eu preciso conhecer o meu lado sombrio. Como se não bastasse Freud, como se não bastasse Jung, aí vem Allan Kardec. E diz assim: não, é verdade, Freud tem razão. É verdade, Jung tem razão. Mas não é só isso não. Além dos problemas da infância, além do nosso lado sombrio, ainda tem os problemas de encarnação passada. Porque o espírito não tem várias vidas, ele tem uma vida só e várias experiências no corpo físico. Isto quer dizer que muitos problemas que nós temos hoje são problemas que nós trazemos de encarnações passadas. Exemplo: depressão. Quase toda a depressão é um processo que o espírito já reencarnou com a depressão. E a causa, muita gente não vai gostar do que eu vou dizer,
E não vai concordar, e claro, nós respeitamos. Mas depois de muitos estudos, nós chegamos à conclusão que a causa principal da depressão chama-se rebeldia. Toda pessoa depressiva é um espírito rebelde, ou tem a rebeldia no seu histórico. Porque na verdade a depressão é como se fosse um protesto a Deus. A pessoa em depressão é como se ela dissesse assim, olhando para Deus: se a vida não é para ser do jeito que eu quero, do jeito que eu quero, eu também não vivo. E entra em depressão para brigar com Deus. Analise com calma. Outra doença que é muito comum de encarnação passada, síndrome do pânico, o medo. Muita gente que tem medo de lugar fechado é porque foi enterrado vivo. O que era muito comum. Outro dia uma pessoa me perguntou: mas o que acontece se a pessoa foi enterrada viva? Ela morre. Ué, só morre duas vezes, uma de mentira e outra de verdade. Por exemplo, Jesus nunca ressuscitou ninguém. Eram pessoas que estavam em estado de catalepsia, de letargia, e o espírito ele estava ligado ao corpo. E Jesus deu a ordem e o espírito voltou. Porque se ele ressuscitasse, ele estaria contra as leis do Criador, de Deus. E ele disse que veio para dar cumprimento à lei, não para questioná-la. Eu tratei de uma moça que ela tinha um medo incontrolável de ficar sozinha. Porque na cabeça dela, ela poderia passar mal e não ter ninguém para socorrê-la. Então ela tinha que viajar e tinha que ter alguém junto. Alguém dormia com ela em casa. Com ela eu fiz uma regressão a vidas passadas. E nós descobrimos que uma das vidas dela, uma das experiências físicas dela, ela foi sequestrada. E os bandidos a deixaram amarrada numa árvore, no meio de uma mata. E embora ela tenha conseguido se desamarrar, ela não conseguiu sair do meio da mata. E morreu de fome e sede, pedindo ajuda, sem ter ninguém para ajudar. Isso gerou um trauma tão profundo que hoje ela tem um medo de ficar sozinha. Então quer dizer que geralmente síndrome do pânico são traumas que aconteceram conosco? Não, também pode ser trauma se você causou nos outros. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é hipocondríaco. Tudo ele acha que está morrendo, precisa tomar remédio. E ele disse para mim uma vez: Aguinaldo, eu tenho certeza que esse meu problema eu trago de encarnação passada. Por que? Eu falei para ele: porque eu vejo, Aguinaldo, nos sonhos que eu tenho, eu vejo a Idade Média, eu vejo os calabouços. Certeza que eu ouvi as línguas num calabouço daquele, e hoje eu trago esse trauma. E aí os espíritos disseram assim: diga a ele que realmente ele esteve na Idade Média. Diga a ele que realmente os calabouços existiram, mas ele nunca esteve preso nunca. Ele era um soldado que não deixava o remédio chegar a quem estava preso. E a culpa gerou o trauma. Entendeu? Então quer dizer, a nossa caminhada é muito complexa. Daí então, agora eu vou jogar a bola para vocês. Aqui Kardec, eu considero essa pergunta de Kardec uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. Assim como Zélio de Moraes, a referência da Umbanda, para o Espiritismo, Allan Kardec é a referência. E é justamente na pergunta 919 que Allan Kardec faz a pergunta mais importante que nós queremos saber: qual o meio mais prático de melhorar nesta vida e evitar o arrastamento ao mal? Quem é que não quer isso? E os Espíritos respondem com muita simplicidade. Um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Eles estão se referindo a Sócrates. O autoconhecimento é o único caminho que eu tenho para que eu me liberte das nossas mazelas. É impressionante que quanto menos eu me conheço, menos eu acerto na vida. E se eu quisesse aqui também falar sobre mediunidade, porque a ideia é falar de autoconhecimento e mediunidade, o autoconhecimento na mediunidade é até mais importante do que o próprio conhecimento. Porque quando eu me conheço, eu sei o que vem de mim e o que vem do Espírito. Eu sei fazer a diferença. Assim são os tratamentos de ordem emocional, de ordem espiritual. A partir do momento que eu me conheço, eu sei o que acontece. Outro dia eu fazia um estudo na nossa casa e eu falava da lei de atração. Na lei de atração,
semelhante atrai semelhante. Então vamos pensar, o que isso quer dizer? Que ninguém se aproxima de você por acaso, afetivamente falando. Você aí que não casou ainda, está em busca de casamento, você que está encalhado, preste atenção, é importante para você. Claro que eu não vou dizer tudo, né? O principal, se quiser saber, você compra o livro. Lá está falando como é que faz para casar, as mandingas, como é que faz a amarração. Porque vocês sabem que as coisas evoluíram muito, né? Vocês sabem disso. Por exemplo, na minha época de criança, como é que a mulher conquistava um homem através de uma mandinga? Era escrito o nome dele num papel e costurado na boca com saco. Era assim, né? Não era assim? Era assim que fazia, né? Você viu muito isso, não foi? Mas não era desse jeito? Era desse jeito. Hoje não. Hoje, com o avanço da tecnologia, você não faz mais isso. Você pega um pendrive, grava tudo da pessoa e costura o pendrive na boca do saco. Tem endereço, tem tudo, entendeu? E aí eu explicava, porque a pessoa disse assim, um estudo que nós fazíamos sobre esse assunto. Se eu entrar num campo de futebol, a mulher me disse, e tiver 50 mil pessoas, mesmo que o meu pai não tenha sido alcoólatra, eu vou me apaixonar pelo único alcoólatra que tem no meio de 50 mil pessoas. Aí ela questionou assim, mas Aguinaldo, você está dizendo que semelhante atrai semelhante, mas eu não bebo. Eu não bebo nada de álcool. E eu disse, aí está, a semelhança está na diferença. Querem ver? Vamos imaginar, começa. Maria, você é casada, Maria? Casado? Tem casado? Tudo certinho? Então compre o livro para você ajudar as amigas dela. Vamos imaginar que Mariana não é casada. E ela vai na balada para encontrar a sua alma gêmea. Que não existe, eu vou dizendo logo, viu? Hoje em dia você tem muita alma algemada. Alma gêmea, isso não existe, tá bom? Eu fico muito decepcionado quem estava nessa expectativa, tá? Não vai acontecer. Aquele príncipe montado no cavalo branco, então, aquilo lá é história infantil quando você era criança. No máximo um Shrek da vida você consegue. Bom, vamos imaginar que Mariana vai para a balada, ela não é casada, ela quer encontrar um par romântico. Bom, como é que a Mariana é? Qual é o perfil da Mariana? Ela é carente. Ela é uma pessoa carente. Qual é a característica de uma pessoa carente? Ó, anota aí, vê se vocês têm disso. A pessoa carente não consegue dizer não. A pessoa carente faz tudo pelo outro. A pessoa carente quer servir o outro, porque todo carente geralmente traz isso da infância. Foi aquela criança que não foi tão amada, que quando o pai dizia assim, vai buscar um negócio para mim, a criança trazia, ele dizia, ô menino bom. Aí ele entendeu o seguinte, como eu ser amado, eu tenho que servir. E ele cresce com essa linha de pensamento. O carente tem esse comportamento. Aí a Mariana olha para o cara e se apaixona pelo cara, e o cara se apaixona por ela, lei de atração. Mas o cara não é carente, o cara é narcisista, o cara é manipulador. Onde está a semelhança? Aí, porque a Mariana, como carente, precisa de um manipulador para servir, e o manipulador precisa de uma carente para manipular. Semelhante atrai semelhante. Toda mulher, namorada, esposa, cuidadora, vai atrair responsável. Um dia uma mulher me disse assim, Aguinaldo, eu não sei qual é o meu defeito. Eu digo, por quê? Eu só atraio o homem infantil. Mas como assim? Todos os meus namorados, é homem que depende da mãe, homem que depende do pai, é homem que não sai da barra da saia da mãe, eu não sei o que eu tenho. Eu disse assim para ela, mas como namorada, como você é? Eu sou uma mãezona, adoro tudo. Então, preste atenção aí, como é que você anda namorando. Aqui nós temos Freud, Jung, Allan Kardec, e eu quero aqui, ó, agora sim, agora nós vamos chegar num ponto importante, agora eu vou jogar a bola um pouco para vocês. Isso aqui que eu estou apresentando, na verdade é um seminário de 3 horas e meia, tá? E nós temos aqui 1h30 mais ou menos, estou acompanhando aqui no relógio, então nós vamos aqui fazer um resumo de um seminário de 3 horas e meia. E eu acho essa parte muito importante,
porque é uma parte em que eu jogo a reflexão mais diretamente para vocês. São perguntas que nós deveremos fazer a nós mesmos, na nossa caminhada. Porque se eu estou falando de autoconhecimento, eu tenho que saber quem eu sou. Com todo respeito, dificilmente, quando eu trabalho no meu consultório, como psicanalista, como terapeuta, existe uma pergunta, de todas as perguntas que eu faço, de cada 10, 9 não conseguem responder. E é uma pergunta simples. Quando eu pergunto assim, quem é você? Quem é você? Aí a pessoa começa, eu sou fulano de tal, eu moro na rua tal, eu trabalho no banco. Não. Isso não é você. Isso é o que você representa, os papéis que você representa. Quem é você? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus medos? Quais são as suas frustrações? O que é que você quer da vida? O que é que você não gosta de fazer e é obrigado a continuar fazendo? E se você não gosta de fazer, por que você continua fazendo? Quem é você? O que é que está por detrás dessa máscara? Isso aqui é máscara. O nosso sorriso no centro é máscara. O nosso bom humor no ambiente de trabalho é máscara. Quem é você por detrás de tudo isso? Quase ninguém consegue responder. Por quê? Porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem somos. E nesse momento do nosso estudo, o nosso objetivo é justamente esse: ajudar vocês a se conhecerem melhor. Tá bom? Então nós vamos fazer algumas perguntas. A maioria delas eu não vou explicar. É para vocês levarem para casa mesmo. Vamos lá. O que existe em mim que tenho evitado tomar contato? O que é que você não gosta de enxergar em você? Qual defeito que você não aceita em você? E quando alguém te encosta na parede, você diz, não quero falar sobre isso. O que é que você tem evitado tocar no assunto? Deixa eu dizer uma coisa que você já deve saber. A nossa evolução, ela é gradativa. E nessa evolução nós temos recaídas. Faz parte da vida. Eu acerto hoje, erro amanhã, tropeço aqui, levanto ali. Deus continua te amando do mesmo jeito. Portanto, não tenha medo de assumir quem você é. A gente tem recaída. Vou me confessar com vocês. Eu sempre tive 2 problemas gravíssimos na minha vida. Primeiro, ansiedade. Sempre fui muito ansioso. E vocês sabem qual é o problema da pessoa ansiosa? Ela nunca está no tempo presente. Ela sempre está no tempo futuro. Aliás, existem 2 tipos de pessoas que sofrem muito: as amarguradas, as ressentidas, que sempre estão no passado. Você deve conhecer pessoas assim. É aquela pessoa que você pergunta, olha, depois que você largou do seu marido, como é que você está? Aquele desgraçado, miserável, pai dos meus filhos, me traiu, me abandonou, mas ele vai pagar. E a pessoa fala com ódio, faz 9 anos. E parece que foi semana passada. E essa pessoa está presa ontem, no passado. E o ansioso está preso no futuro. É aquela pessoa que usa muito e se. E se não der certo, se eu não conseguir, se não gostarem de mim, e se eu não for bem, e se. Emocionalmente está deslocado para o futuro. E nós nos esquecemos que o passado não volta mais. E que o futuro é apenas uma possibilidade. Ninguém garante que o futuro vai existir. É só uma programação. Depois desse seminário, alguém aqui pode morrer. E seja de São Carlos, graças a Deus. Sim, se for do Corão, é nós 3. Se for daqui de São Carlos, é onde? Eu posso escolher. Que seja daqui. Sim, ninguém garante que amanhã você vai estar vivo. Daqui a pouco você vai estar vivo. Uma vez eu conversava com uma moça, ela estava tão ansiosa que não tinha mais um no dedo, porque ela comia. Porque ela conheceu um namorado pela internet. Aquele site de relacionamento. E você sabe que lá é tudo mentira, né? A foto é mentira, o perfil é mentira. E aí ela marcou de conhecer ele pessoalmente numa pizzaria. No sábado. Ela veio conversar comigo na quarta. Falei, ó, minha filha, você está ansiosa à toa. Ela disse, por quê? Falei, hoje ainda é quarta. Até sábado ele pode desistir. Até sábado você pode desistir. Até sábado a pizzaria pode pegar fogo. Até sábado você pode morrer. Tanta coisa pode acontecer até sábado. Olha, tem mais.
90% ansiosos. 90% daquilo que você espera que vai acontecer, não acontece. E os outros 10% acontece diferente do jeito que você pensou que ia acontecer. Ou seja, você está sofrendo? Pare com isso. Aí eu lembro Jesus, a cada dia basta o seu próprio mal. Jesus falava da ansiedade. Bom, e depois que eu me tornei terapeuta, eu decidi curar a minha ansiedade. E achei que estava totalmente curado. Não estava, só 50%, descobri outro dia. Eu viajei outro dia para Ilhéus. E esse é o meu segundo problema. Eu morro de medo de avião. E tenho que viajar de avião todo mês. Em Ilhéus é pior, porque quem já foi em Ilhéus é horrível. Porque você tem a pista que é pequena. De um lado você tem um rio, do outro você tem um mar. Então se o piloto errar e descer antes, cai no rio. Se ele errar e não parar, cai no mar. É desse jeito da Ilhéus. Aí um dia um amigo disse assim, tem uns amigos que você não precisa nem de inimigo. Um amigo disse assim para mim, não, você tem tanto medo de viajar? Rapaz, você é espírita. Antes de você viajar, abre o evangelho, lê o texto do evangelho. Pra você se acalmar, você vai fazer isso mesmo. Aí antes de ir para Ilhéus, abre o evangelho. Caiu naquele livrinho assim. Em verdade, te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Maldita hora que eu falei isso. E aí eu fui, foi bem, consegui ir. Na volta, eu já estava preocupado. A ansiedade começou a bater. Um pouco de ansiedade é normal, viu? Deixa eu dar uma dica. A ansiedade, com o passar do tempo, ela gera crise de pânico. O pânico é a ansiedade fora de controle. Se você estiver prestes a ter uma crise de pânico, você tem como controlar através do exercício de respiração. Por quê? Porque quando eu vou ter uma crise de pânico, a minha respiração começa a ficar ofegante. Eu vou respirando rápido demais. O que acontece? O cérebro interpreta isso como sinal de perigo. Aí a pessoa tem taquicardia, a pessoa tem sudorese, ela tem tremedeira, e aí está instalada a crise de pânico. Na hora que você perceber que vai ter uma crise de pânico, se você conseguir parar um minutinho e respirar, e quando você respirar, inspire, contando mais ou menos até 5, e expire contando até 10, porque não é que falta oxigênho. Quando eu tenho a crise de pânico, eu respiro muito rápido, então eu não elimino todo o oxigênio que está no pulmão, aí você tem a crise. Então você inspira. Se você repetir essa respiração 4 ou 5 vezes, você normaliza a respiração, você não tem a crise de pânico. É um exercício que qualquer um pode fazer em casa. Tá vendo? Bom, e na volta eu fiquei um pouco ansioso. Por quê? Porque eu tinha uma conexão em São Paulo, em Ilhéus, São Paulo, Rio Preto. E o intervalo do voo chegar em São Paulo para pegar outro voo para Rio Preto era só de 25 minutos. Pouco, porque tem o avião pousar, taxiar, encostar, para você descer. Quem já viajou de avião é um inferno para descer, porque aquelas coisas apertadas, está lá no final do avião. E tem umas pessoas também que eu não sei como é que faz, porque, francamente, as companhias aéreas são um terror. Os aviões são um terror, mas tem gente também que é difícil, porque o cara entra no avião, tem aquela fila, aí ele para na porta do avião. Mas qualquer poltrona que é a minha? Oh meu Deus, olha no check-in, te deram o papelzinho falando isso. Aí a mulher diz assim, olha no check-in, meu bem. Aonde eu pus? E você atrás esperando. Aí ele vai achar o check-in para descobrir onde ele está. Ele vai sentar no lugar errado, aí ele vai levantar e vai parar toda a vida de novo para depois ele sentar. Bom, e eu olhei lá, pô, só 25 minutos. E se eu perder esse avião? Ansiedade. Eu vou me controlar. Bom, aí começaram a acontecer as coisas que me ajudaram. O avião chegou em Ilhéus 15 minutos adiantado. Decolou 15 minutos adiantado. E agora, beleza. Eu estava com 25 minutos, mais 15 minutos, estou tranquilo, vou até dormir. E tela cheia. 2 horas de voo. Aí de repente eu acordei, olhei pela janelinha e falei, que interessante, eu acho que eu estou ficando maluco. E parece que esse avião já passou por aqui. Aí o piloto disse assim, senhores passageiros,
Avisamos que nós estamos com problema no aeroporto de Congonhas, excesso de tráfego aéreo, o nosso pouso não foi autorizado. Então nós vamos ficar sobrevoando São Paulo até autorizarem o pouso. Aí a ansiedade, e vai. E o ali ansioso, o avião voando, e o ansioso, foi piorando. Ele voou sobre São Paulo 25 minutos. Gente, pegou o avião, já era 7 horas da noite. Quando o avião pousou, eu já levantei, estava lá no final do avião, que eu peguei a minha mala, sempre aparece um perturbado na vida. Eu nunca vi atrair obsidiário igual eu. Gente, parece um robô de imã. O cara segurou minha mala. Eu disse, senhor, dá licença, nossa mala é minha. Senhor, a mala não é sua, é minha. Não, essa mala é minha. Meu senhor, a mala é minha. Dou 10 minutos de discussão para o homem perceber que a mala era minha. Eu desci, enquanto quando eu desci no aeroporto, vinha passando a moça da companhia aérea, disse, moça, o avião que vai para Rio Preto. Ela disse, esse que o senhor desceu, o senhor pega a fila e entra de novo. Quer dizer, eu nunca iria perder o avião, porque estava dentro dele. É isso que a ansiedade faz com você, ela te arrebenta, você fica acabado e não serve de nada, certo? Bom, vamos lá. Vocês responderam essa pergunta? Se não responderam agora, responde de noite. Eu enfrento os meus conflitos? Você enfrenta os seus conflitos? Ou você foge de alguns conflitos? Não tem como fazer autoconhecimento se eu não enfrentar os meus conflitos. Então eu preciso estabelecer o que é que eu tenho medo. O que é que eu tenho medo de olhar? Pasmem. Sabe que muita gente tem medo de olhar? Para o espelho. Para o espelho. Às vezes eu digo assim, mais para mulheres. Fazer um teste para avaliar a autoestima. Quando você se olha sem roupa no espelho, você gosta do que vê? E pasme, muitas mulheres sequer têm espelho no quarto, porque se detestam. E aqui vai uma dica, essa dica está no livro Respire e Conte até 10. A pessoa mais importante na vida para você é você. Nunca dependa de ninguém para você ser feliz. Ame-se do jeito que você é. Essa história, sem ele eu não vivo, se ele me deixar eu morro, você já morreu. Emocionalmente você já morreu, porque se a minha felicidade depende do outro, você está literalmente morto. É perfeito, se não é magra, é infeliz. E aqui vou dar um conselho para as mulheres, cuidado. Mulheres muito magras correm um sério risco, porque dizem os espíritos que mulher muito magra, quando desencarna, não desencarna. Mulher muito magra, quando desencarna, desossa. Desossa. Então, cuide de você, faça um regime, faça uma tatuagem, faça o que você quiser, mas ame-se do jeito que você é. Ok? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá, vamos seguir. Eu tenho uma agenda secreta, eu tenho segredos inconfessáveis. Quais são os seus segredos? O que é que você sabe sobre você que ninguém sabe? Conta aí, vai. Eu tenho consciência da minha vida não vivida. Isso aqui é importante. Tem um outro livro nosso chamado Eu Me Perdi de Mim Mesmo. Eu nem sei se ainda tem aqueles livros ali. Eu estou citando os livros referência da nossa palestra é Saúde Psíquica e Saúde Plena. Os dois que eu mostrei aqui. O seminário todo é com base nos dois. Sobre mediunidade é o livro Falando Francamente e Conversa Franca. Aquilo que eu contei agora há pouco do Alto Amor é o livro Respire e Conte até 10. Isso que eu vou falar agora está no livro Eu Me Perdi de Mim Mesmo. Você compra todos, que aí você vai achar uma história de cada um. Eu atendi uma vez uma senhora, uma jovem senhora, e ela estava em depressão. Olha como isso é grave. Isso é grave. Eu disse, bom, vamos tratar a senhora. Ela disse, não quero tratar não. Eu falei, não. Eu quero descobrir quem que é o culpado da minha depressão, para me vingar dessa pessoa. Eu disse, como assim? Ela disse, porque eu não tinha isso. Eu fui uma criança feliz, eu fui uma pré-adolescente feliz, eu fui uma adolescente feliz, e de repente eu desenvolvi depressão, então alguém deve ser culpado.
culpado, eu quero saber quem é o culpado da minha depressão. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Como era a sua vida? E ela me disse, a vida dela se resumia em 3 coisas. Primeiro, cuidar do pai doente, cuidar dos filhos e cuidar do marido. Aí o pai morreu, os filhos casaram e saíram de casa, e o marido arrumou outra com metade da sua idade, também saiu de casa, o que é uma coisa espantosa, isso quase não acontece, não sei como aconteceu com ela, coitada. A gente quase não vê isso, né? E é interessante que se a pessoa é espírita, ele ainda diz assim, não, é que eu encontrei minha alma gêmea. Você pode ver, a alma gêmea sempre tem menos que 22 anos. Eu nunca vi ninguém achar uma alma gêmea uma senhora de 78, 79, a alma gêmea é sempre novinha. Ora, quem é culpada da depressão dela? Ela. Sabe o que ela fez? Ela se permitiu o autoabandono. Porque à medida que ela cuidou de todo mundo, ela esqueceu dela. Eu devo cuidar das pessoas, isso é caridade, isso é cristão. Eu tenho que cuidar dos outros, mas eu tenho que cuidar de mim, senão é autoabandono. Aquele autor que eu citei, o James Rollins, ele percebeu que muita gente entra em depressão na meia-idade. E ele foi fazer uma pesquisa, por que as pessoas entram em depressão na meia-idade? Porque geralmente quando a pessoa chega na meia-idade, isso deve já ter acontecido com algum de vocês, ela olha para trás e percebe que até ali viveu uma vida não vivida, ou seja, ela viveu para o patrão, ela viveu para a família, ela viveu para o amigo, ela viveu para isso. E que hora que ela viveu para ela? Hora nenhuma. Como ela já chegou na metade da sua vida e muita coisa não dá para ela consertar mais, ela entra em depressão. Então eu sugiro a vocês, a nós, vamos ter um outro olhar para a nossa vida. Tem um livro nosso, que eu acho que nem tem aí, chamado Contato Imediato, onde nas páginas finais o espírito José Lázaro traz um homem que havia desencarnado há muito pouco tempo. Ele havia tido uma doença, ele havia morrido abruptamente, empresário, muito rico, com muitas posses, 40 e poucos anos, e quando o benfeitor trouxe-o para dar um depoimento, ele ainda estava muito revoltado com a morte, ele não aceitava a morte. E tem um trecho do depoimento dele que eu achei fantástico. Ele diz assim: eu odeio a morte, se eu pudesse eu mataria a morte, apesar de que não é exatamente da morte que eu tenho raiva, mas da vida que eu vivi. Se eu pudesse voltar no tempo e adiar a morte, eu aprenderia a soltar pipas, eu tomaria banho de chuva, eu brincaria mais com o meu cachorro, eu brincaria mais com os meus filhos, eu seria mais feliz. E nós ficamos muitas vezes correndo atrás de um monte de coisa que não vai servir para nada daqui a pouco. O tempo vai passando e quando a gente olha no espelho, a vida passou. E a pergunta é: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz da minha encarnação? O que é que eu fiz da minha vida? E às vezes nós fizemos coisas boas. Ok? Continuando. Eu vivo segundo aquilo que eu acredito. Já aconteceu com vocês? Sejam honestos. Sejam honestos. De vez em quando você começar a conversar com Deus, você dizer assim: ah, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? O que eu fiz para merecer isso? Que droga de vida que eu tenho? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento? Eu não aguento mais essa vida. Sim ou não? Você já se revoltou com Deus? Quem aqui já teve raiva de Deus? Quem já teve? Eu tive, um monte de vezes. Um monte de vezes. Tá, então eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui acredita em reencarnação? Erga a mão. Quem acredita? Vocês concordam? Desliga isso. Vocês concordam que tem alguma coisa de errado? Porque se eu acredito em reencarnação, eu não tenho que perguntar a Deus por que eu estou sofrendo. Eu estou percebendo, eu sei. Porque o Espiritismo, como a Umbanda que acredita em reencarnação, nos explica claramente que nós não sofremos 1 milímetro a mais do que aquilo que
precisamos para o nosso crescimento. E eu aqui faço uma outra observação. Nós precisamos estudar mais. Nós vamos lançar um livro em agosto que nos faz pensar o que é que nós sabemos sobre o plano espiritual. Nada. A nossa visão de plano espiritual ainda é uma visão católica, do céu, do inferno, do purgatório. E nesse livro nós propomos muitas questões, tipo assim: espírito atravessa a parede? Sim ou não? O que vocês acham? Uma pergunta, pode responder. Sim ou não? Sim. Tem duas situações que ele não atravessa. Tem duas situações que o espírito não atravessa. Primeiro, quando ele não sabe que pode, porque tudo é mental. Se ele não acredita que pode, ele tromba e cai de costas. Dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium, narrava que alguns espíritos, ela era médium vidente, quando chovia, eles ficavam esperando as pessoas abrir a porta da casa para eles entrarem, porque eles não sabiam que poderiam atravessar a parede. Qual é a segunda ocasião em que o espírito não atravessa a parede? No plano espiritual. Porque como a dimensão é quitenciada, aqui eles atravessam a parede, lá eles têm que abrir a porta, senão não é. Vocês entenderam? Quando eu desencarnar, eu vou morar onde? Será que eu tenho uma casa para morar? Será que eu vou morar num albergue? Os nossos livros falam disso, tem muitos livros que tratam disso. Porque a gente não para pensar, mas precisa de casa? É, precisa. Lá no plano espiritual tem ponte, você pode participar de uma ponte também. O que é que eu vou comer? Será que vai ter comida no plano espiritual? Porque, pelo amor de Deus, se for aquelas forradas desencarnadas, ninguém merece, pela verdade, né? Então, são questões para uma outra situação. Vamos lá, vamos apertar um pouquinho aqui. Eu sou consciente daquilo que me é inconsciente, a infância. Será que você traz traumas da infância? Como era a relação da sua mãe, com a sua mãe, com o seu pai? Eu tratei de um caso que a menina detestava a mãe, detestava. Elas tinham uma relação péssima. Mas detalhe, a mãe nunca tinha feito nada para a menina, absolutamente nada. Sempre uma mãe amorosa. Ocorre que essa nós também fizemos uma regressão até a vida intrauterina, quando a mãe não queria tê-la. Inclusive havia pensado em aborto, porque ela veio fora de hora. Aquele pensamento da mãe foi assimilado pela criança inconsciente. Ela não lembrava disso, não tinha como ela lembrar. Ela estava no útero, a ponto dela desenvolver uma antipatia pela própria mãe. O que aconteceu com você que pode te influenciar hoje na idade adulta? Uma competição com seu irmão, o complexo de Édipo, a filha que se apaixona pelo pai, o filho que se apaixona pela mãe, complexo de Édipo, complexo de Electra, estudado por Freud também, os sonhos, o que é que você anda sonhando? Você usa máscaras? Quantas máscaras você usa? O que meus atos falhos dizem sobre mim? Ato falho, segundo Freud, aqui uma visão psicanalítica, segundo Freud, ato falho é aquele que você tinha vontade de fazer, mas não pode. Aí de vez em quando escapa. Tipo assim, eu chego aqui, em vez de dizer bom dia a todos, digo tchau pessoal, tchau não, bom dia. Estou começando, quer dizer o quê? Eu estou louco de vontade de ir embora, nem estava com vontade de fazer esse seminário. Então, meninas, quando seu marido trocar seu nome naquela hora, pegue no pé dele, tem alguma coisa aí, veja o nome que ele falou, que aí tem. Aí tem. Ela engravidou, já estava casada, há muitos anos atrás. O marido não quis o filho, exigiu que ela abortasse e ela abortou. O aborto gerou uma culpa, a culpa gerou a depressão. Então ela estava com depressão por causa da culpa, por causa do aborto. Aí ela me fez a pergunta: a partir do momento que eu fiz o aborto, eu passei a sentir ódio do meu marido. Isso há muitos anos. Nós inclusive não dormimos mais juntos há muitos anos, mas eu não consigo largar dele. Eu queria que o senhor me explicasse, eu não largo por quê? Aí pode ser um monte de coisa, pode ser carência, pode ser dependência financeira, pode ser dependência afetiva. No caso dela não era. Qual era o processo que acontecia com ela? Autopunição.
Então o inconsciente dela fazia o seguinte raciocínio: eu fiz uma coisa horrível, mereço sofrer, casado eu sofro, então não dá, eu me punho. E sem perceber, ela continuava casada para se punir do erro que ela tinha cometido. Certo? Quando olho no espelho, eu gosto do que vejo? Faço o teste para chegar em casa hoje. Viu? Todos vocês, lá no banheiro, sem roupa. É assim, porque roupa disfarça um monte de coisa. Só ficar prestando atenção nos defeitos, já viu? Pessoa que tem baixa autoestima, o que ela faz? Ela olha no espelho e vê o quê? Só defeito. Só defeito. Veja suas qualidades, todo mundo tem qualidade. Eu tenho medo do quê? Do que é que você tem medo? Do que é que você tem medo? Tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Eu fiz essa pergunta lá na Casa Caminho de Damasco, de dia, no estudo, e eu perguntei assim: quem tem medo de morrer? Mais da metade ergueu a mão. Eu disse: mas por que vocês têm medo de morrer se vocês sabem que a morte não existe? Aí disseram assim: não, mas a gente tem medo de saber para onde é que vai. Faz sentido. Qual o meu pior defeito? Qual o seu pior defeito? Qual aquele defeito realmente que você não consegue eliminar da sua vida? Tenho negado a minha raiva? Outra coisa importante: nunca negue os seus sentimentos. Eu não tenho que negar sentimentos. Nós somos educados errados. Os nossos pais foram educando assim: você não pode sentir isso é feio. Tipo assim, menino não brinca com menina, menina não senta desse jeito. E nós estamos aprendendo que isso pode, isso não pode. É um engano. Nós precisamos sentir para saber o que fazer com aquilo que eu sinto. Por exemplo, sentir raiva. Deixa eu perguntar: quem aqui sente raiva? Erga a mão. Todo mundo sente raiva. Eu não sinto. Ele está pior, que nem sabe ainda que sente. Todo mundo sente raiva. O problema não é sentir, é o que você faz com ela. Porque se você coloca a raiva para fora, vira agressividade e você adoece. Se você engole a raiva, vira mágoa, aí você adoece também. É o que eu faço com o sentimento. Vaidade é bom? Claro que é. Cuidar do corpo, passar um batom. Quando a vaidade é demais, você adoece. Quando a vaidade é de menos, você adoece também. É igual o medo. O medo em exagero é um problema. Mas não ter medo também é um problema. Porque quem não tem medo não é corajoso, é suicida. Então eu preciso entender o que eu sinto, admitir o que eu sinto, para saber como lidar com aquilo. E nós estamos acabando dentro do nosso horário. Minhas relações são maduras. Agora eu vou acelerar um pouco, só para vocês ficarem com água na boca. Eu vou mostrar o que eu ia falar e que não vai dar tempo. Mas tem tudo no livro lá. Quando as coisas estão muito difíceis, eu fujo, eu uso muletas psicológicas. Por que hoje está tão comum as drogas nos adolescentes, o alcoolismo no adolescente, muleta psicológica? Quase sempre por detrás de um vício tem uma insegurança. É o jovem, por exemplo, inseguro, que está começando a sua vida sexual, que está na turma dos amigos, e diz: a gente usa droga, você não quer. Você é cocô, hein? E aí ele, para se enturmar, inseguro, vai lá começar a usar a droga, quando depois tem um problema, o alcoolismo. Quem mais? Bom, aqui eu estaria terminando, como vou terminar, a primeira parte do seminário. Aí depois, aqui, isso aqui é importante. Deixa eu ir pulando alguma coisa, vocês querem falar nada? Pois não. Já desce o meio-dia, o povo vai aguentar? Vocês aguentam mais um pouquinho a mais? Tá bom, então vamos lá. Pode ficar voltado. Tá bom, amanhã aqui eu autorizo. Só fazendo a propaganda de novo, vou fazer mais uma. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, é só entrar lá, Aguinaldo Paviani, você vai no Facebook, terapeuta e escritor, tem várias palestras lá, tá? Quem gostou desse tema, está gostando, está no livro Saúde Plena e no livro Saúde Psíquica. Um é de minha autoria, o outro é psicografado. Aguinaldo, qual seria então, aqui o homem, tá? Qual seria o homem ideal? Esse aqui, O homem ideal deveria ser tão bonito quanto a sua mãe pensa que ele é, tão rico quanto seu filho pensa que ele é,
ter tantas amantes quanto a sua mulher pensa que ele tem, e ser tão bom na cama quanto ele próprio pensa que é. Esse é o perfeito, vocês perceberam que não existe, né? Não existe perfeição. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas imperfeições e temos que aprender a lidar com elas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. A gente pergunta, é bom quando assim, a gente está num público mais informal, que a gente pode perguntar. Eu vou indo aqui. Você se acha uma pessoa orgulhosa? Vou ajudar vocês. Eu vou colocar aqui algumas características da pessoa orgulhosa. Paz, autopiedade, vitimismo. O vitimismo é uma máscara. O que é o vitimismo? É aquela pessoa que está sempre reclamando da vida. É aquela pessoa que você encontra e pergunta por educação: e aí, como é que vai? Ah, você nem sabe. Ela resolve contar. E aí ela vai ficar 1h30 falando das suas dores, falando dos seus problemas, sem ter necessidade. Sensibilidade extrema, ou seja, melindre. Tem muito isso no centro espírita. Dificuldade em receber do outro. A pessoa não pode depender de ninguém. Isso é característica do orgulhoso. Timidez. Ah, mas timidez é orgulho? É. Geralmente a pessoa tímida é uma pessoa orgulhosa. Por quê? Porque ela não quer se expor. E por que ela não quer se expor? Porque ela não quer mostrar as imperfeições que tem. Certo? Então quase todo tímido é orgulhoso. Veja aí, se você é tímido. Perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É aquela pessoa que não admite errar. Gente, isso é um erro. Porque eu não posso ser perfeccionista. Pense bem. Quer ver? Vamos lembrar dos super-heróis de antigamente. Vamos lembrar. Quem aqui já assistiu? Bom, não é da minha época. Lembram da época do biotônico? Lembra? Vocês devem ter tomado muito biotônico, né? Mas tinha uma coisa que era pior, emulsão Scott. Aquele óleo de bacalhau. Tomaram óleo de bacalhau? É horrível. Minha mãe disse: isso é para engordar. Hoje eu não consigo mais emagrecer. Até hoje o biotônico está fazendo efeito na minha vida. Naquela época, chinela havaiana, com preguinho embaixo, lembra? Quem eram os heróis daquela época? He-Man, lembra do He-Man? Quem que já assistiu o He-Man? Todo mundo, a média de idade está alta. Qual era o ponto fraco do He-Man? Qual era o ponto fraco do He-Man? A espada. Porque sem a espada, o príncipe Adam não virava He-Man. Qual é o ponto fraco do super-homem? Kryptonita. Qual o ponto fraco do Batman? O Robin. Quer dizer, todo os super-heróis, que são super-heróis, têm os seus pontos fracos. Como é que nós, seres humanos, vamos querer ser perfeitos? Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos problemas. Não queira carregar o mundo nas costas, não queira ser mais do que você é, não queira dar conta de tudo, porque você não vai conseguir. O legal da vida é você fazer o máximo que está ao seu alcance. Olha, é isso aqui que eu dou conta de fazer. Você não pode ser desleixado e dizer assim: não, isso aí eu vou deixar para a próxima encarnação. Você está sendo negligente. Mas você também não pode dizer: não, eu tenho que dar conta. Isso destrói a pessoa. Tem expressões que você nunca deve dizer, do tipo assim: eu preciso dar conta, eu tenho que conseguir, todo mundo depende de mim, eu não posso fracassar, porque eu sou a rima dessa família, porque eu preciso salvar fulano. Olha, você está encrencado. Você está encrencado se você tiver isso como visão de vida. Faça a sua parte. Pais, nenhum pai, nenhuma mãe reencarnou com a missão de salvar seu filho. Isso é impossível. Aliás, nós não podemos salvar as pessoas que nós amamos. Nós podemos dar aos nossos filhos a melhor educação possível. E quando eles crescerem, eles vão fazer as suas coisas. Certo? Muito bem. Vamos lá. Solidão, característica de orgulho, e medo de ser avaliado.
Por que há essa necessidade tão urgente de tomarmos contato com o nosso lado sombrio? Lembra que eu falei do lado sombrio? Por que eu tenho que tomar contato com ele se dói tanto? Bom, primeiro, para fazermos a chamada reforma íntima, precisamos saber com antecedência o que precisa ser reformado. Quem vai reformar uma casa faz uma avaliação. Esse cômodo precisa de uma pintura, esse aqui tem que derrubar e fazer de novo, esse aqui tem que tampar os buracos. Nós somos como uma casa. Existem em nós coisas que não precisamos mexer e coisas que precisamos mexer urgentemente. A única coisa que não podemos fazer é ficar parado esperando cair do céu, certo? Eu estou acelerando porque eu vou até o fim agora. Porque quanto mais lutamos com o nosso sombrio, mais fortalecemos a nossa sombra. Você não tem que lutar contra o seu lado sombrio, você tem que fazer um acordo com o seu lado sombrio. Entrando no campo da mediunidade, eu tenho visto muitas pessoas sendo atendidas no centro espírita como se estivessem sob uma influência obsessiva, um obsessor. E não é um processo obsessivo, é um processo auto-obsessivo. Auto-obsessivo. Todas as personalidades que você viveu em encarnação passada, que você não superou, elas continuam influenciando você na atual encarnação. A apometria ensina isso há muito tempo. Lá no Lacerda, que é o considerado pai da apometria, nós vamos encontrar o desdobramento dos corpos e vamos encontrar referências sobre a nossa personalidade do passado influenciando a nossa personalidade da atualidade. Mas tem mais coisa lá no canal, você pode assistir lá. Porque aquilo que está no inconsciente ou reprimido continua influenciando na minha vida cotidiana. Ou seja, o que está esquecido dentro de mim, ou seja, o que está esquecido dentro de mim é que essa mulher de cabeça na frente, eu não lembro se ele está escrito, Não, é que aqui é menor, então corta uma coisa. Porque a nossa relação com o mundo e com os outros depende da minha relação comigo mesmo. Isso é importante. Nunca culpe ninguém. O único responsável pelas tragédias na sua vida é você. Ah, mas o meu marido é muito manipulador. Então, é porque você é submisso. Ah, mas o meu marido me trata mal. Então, se você está com ele, é porque você é carente. Ah, mas eu tenho um ciúme doido. Então, porque você é inseguro. Por exemplo, deve ter aqui alguém que é ciumento. Tem mulher ciumenta aqui? Não precisa erguer a mão, precisa se entregar. Não precisa, porque eu sou médio, aí quando o médico mente, assim, ele mandou os vermelhos sobre a cabeça, eu vi que contei 8 já. Só do lado de cá. Só do lado de cá. Toda pessoa ciumenta é uma pessoa que tem um complexo de inferioridade. Toda pessoa ciumenta é uma pessoa que não se garante. É uma pessoa que tem algum complexo que ela traz. Ou ela não se acha bonita o suficiente, ela não se acha atraente o suficiente, ela não se acha inteligente o suficiente. Então ela passa a conviver com um fantasma, porque é um fantasma, não é real. E se ela é tão pouco, ela vai ser abandonada a qualquer momento. Então ela se torna uma pessoa ciumenta e insuportável. Aí o outro não aguenta e larga. Ela está vendo, me amava mesmo. Amava, porque não aguentou você. Porque aí a relação fica tóxica. Existem relacionamentos que são tóxicos, que são pesados, onde tem manipulação, onde tem carência, onde tem ciúme desmedido. Tudo isso é relacionamento tóxico, certo? Tá, isso aqui eu não vou ler não. Isso aqui também não. Aqui Freud diz assim: a voz do inconsciente é sutil, mas ele não descansa até ser ouvido. Aí Mário Quintana, o poeta: o passado não reconhece o seu lugar, está sempre no presente. Quando você não superou o que aconteceu no passado. Quando você não superou. A nossa vida é um livro. Você lê uma página do livro, o que você faz? Você fica. Você não vai ficar na mesma página. Então qual é o problema? Se eu fui traído com a minha primeira namorada, quando eu tinha 15 anos, e eu não aprendi a superar aquilo, eu nunca mais terei um relacionamento saudável. Por quê? Porque para todo relacionamento que eu vou levar a traição. E vou acreditar que toda mulher vai me trair. Por quê? Porque a primeira traiu. Certo? É nisso que o passado vira presente. Então deixe para trás.
Tá? Ó, isso aqui eu expliquei. Vamos lá. Mas o livro que eu citei, esse daqui, deve ter só uns 3 lá. Está acabando já. Olha que legal. Essa pessoa aqui ia mudar para São Carlos aí. Tem livros lá sobre transição planetária, quem gosta do assunto, viu? O que vai acontecer em 2019, né? O que é a transição planetária, para onde é que nós vamos, quem é que vai ser degradado, quem não vai ser degradado. Os Espíritos falam que vai sobrar de outro morando para lá. Aí, vai acabar. Aí aqui nós teríamos mais algumas perguntas, tá? Ó, essa segunda pergunta é importante. Eu faço sexo com qualidade? Se não faço, por que não faço? Isso aqui é tabu. Tem alguns assuntos que são proibidos nas casas espíritas, até nos tempos de Umbanda. Não pode falar sobre isso, não pode falar sobre homossexualidade, não pode falar sobre sexo, não pode por quê? Faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos, nós somos menos, nós somos dirigentes, mas nós somos seres humanos, nós temos instinto. Qual o significado do sexo na sua vida? É importante, não é muito importante? Você faz muito, você faz pouco? Por que você faz muito, por que você faz pouco? Aliás, não é tão importante quanto você faz, mas por que você faz se você se sente bem fazendo aquilo? Porque essa é a grande questão. Como é que você se sente? Você está bem? Você está? Estou. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. O importante é você estar feliz. Aí, a gente ia fazer essas perguntas aqui. Isso aqui é de prevenção, só você está com água na boca mesmo. Não é que eu estou atrasado, não. Estou dentro do tempo. Ó, muita coisa. Ó. Eu sei fechar ciclo. Quando eu não fecho o ciclo, eu não consigo começar outro ciclo. Ó, a nossa vida é feita de ciclos. Se eu não termino um ciclo, eu não começo outro. Podem notar, tem muita mulher que se separa e não consegue arrumar outro casamento. Por quê? Porque está preso com ex-marido. Ou vice-versa. A pessoa trabalha 10 anos no mesmo emprego e é demitida. E aí ela vai com aquele discurso: você viu o que fizeram comigo? Não podia ter mandado embora, eu dei o meu sangue naquela firma, faz 10 anos que eu trabalho lá, eu era amigo do meu patrão, como que me mandaram embora? Não vai arrumar outro emprego. Porque está presa onde? No emprego que deixou. Bom, sugestões para uma vida emocional saudável. Cuidado com a síndrome da superioridade ilusória. Aqui é o que nós falamos. Como fazer? Olha que legal. Bom, nós temos que viver e tentarmos ser felizes. Nós estamos nos aproximando do final e eu gostaria de deixar uma mensagem dizendo que talvez nós estejamos tão adoecidos por conta do que disse Hipócrates, considerado o pai da medicina. Hipócrates certa vez iria dizer: antes de curar uma pessoa, pergunta-lhe se está disposto a abandonar as coisas que o fizeram adoecer. Nós queremos a cura, mas não queremos ser diferentes. Nós queremos que os espíritos nos deem respostas, mas nós não queremos estudar. Nós queremos que os guias nos atendem, mas não queremos fazer a nossa parte. Nós queremos ser felizes, mas não queremos pagar o preço da reforma íntima. Então, eu preciso trabalhar em mim mesma a cura de todos os meus irmãos. E para encerrar esse mini seminário, eu gostaria de recordar a figura de Francisco de Assis. Nós oramos muito para pedir as coisas, mas eu acho que de vez em quando nós deveríamos ter como referência de prece a prece de Francisco de Assis, que na primeira frase diz assim: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. De vez em quando nós temos que pedir a Jesus que nos faça instrumento da sua paz. E pedindo licença a Francisco de Assis para plagiá-lo, nós poderíamos dizer, para encerrar o nosso bate-papo: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz.
Onde houver o ódio, que eu leve o amor. O amor que planifica, o amor que consola, o amor que emana de Deus do nosso lado. Aonde houver injúria, que eu possa levar o perdão. O perdão que substitui o ódio, pelo abraço, pelo sorriso ou pelo aperto de mão. Onde houver dúvidas, que eu possa levar a fé. E ainda que seja a fé do tamanho de um grão de mostarda, que ela seja capaz de mover as montanhas de nossas iniquidades. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria do teu evangelho doce, que um dia nos trouxe às margens do Genezaré ou pelas moedas de Cafarnaum. Onde houver desespero, que eu leve a esperança que nasce todos os dias com o nascer do sol, a esperança que vem nos dizer que o bem é permanente e o mal é passageiro. Senhor, aonde tiver trevas, que eu possa levar a luz, e que esta luz possa iluminar o caminho daqueles que vivem na escuridão da ignorância. Porque neste mundo de lutas e de labutas, querido amigo, que eu possa tentar consolar e não ser consolado, compreender e não ser compreendido, amar e não ser amado. Porque nós vamos entendendo com a tua mensagem, com o teu evangelho e com o Espiritismo, que é justamente perdoando que somos perdoados, que é compreendendo que somos compreendidos, que é amando a vida, amando o próximo, amando a nós mesmos, amando a ti, amando até mesmo os inimigos, que nós seremos amados, já que estamos mergulhados na lei de ação e reação. Querido amigo Jesus, que neste momento, em que todos nós estamos aqui imbuídos das melhores energias, que todos nós estamos com o nosso coração transbordando de paz, de ternura, exalada pelos benfeitores que aqui estão, os pais velhos, os Exus, as pombagiras, todos estes espíritos amigos, que na simplicidade nos trazem o abraço, o carinho, e que nesse momento todos nós que estamos aqui possamos senti-los, nos abraçando, nos trazendo o amor que emana de Deus, e que nós, por nossa vez, possamos fazer a nossa parte, amando, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Dar a outra face não pode ser falta de carinho e afetividade? Bom, vamos por partes. Sim, eu entendi. Veja, vamos falar da obsessão. Todo processo obsessivo, ele só se estabelece quando já ocorreu um processo auto-obsessivo. Então, quando nós falamos de influência espiritual, quando nós falamos de obsessão, e essa pergunta é muito importante, porque me permite explicar isso também. Veja, rapidamente, vou dar esse exemplo.
Uma vez uma senhora me procurou no centro e disse assim: Seu Aguinaldo, eu vim aqui porque eu estou com um problema com meu marido e com a minha vizinha. Eu disse: O que aconteceu? A minha vizinha fez um trabalho de macumba, meu marido saiu de casa e foi morar com ela. E eu vim aqui para saber se você desfaz trabalho de macumba. E a gente sabe que isso é possível, desde que haja entre o casal já um distanciamento. Então nenhum espírito obsessor consegue atuar no nosso íntimo se não houver a nossa predisposição. Quando eu estou dentro de um processo obsessivo, eu preciso pensar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo. Então a obsessão sempre entra no segundo plano. Quando nós falamos dos guias espirituais, aqueles que realmente são guias, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Não há uma interferência direta na nossa encarnação. Os guias, aqueles que nos acompanham, eles não nos seguram pelas mãos, eles permitem que a gente vá caminhando com as nossas próprias pernas. Então, nem na obsessão, nem entre os benfeitores espirituais, há essa pulsão inconsciente, porque uma só se estabelece se eu permitir, e a outra vai respeitar o meu livre-arbítrio. Agora, a nossa falta de conhecimento sobre nós mesmos, aí sim, porque às vezes eu posso confundir uma carência com caridade. Por exemplo, eu conheço muito dirigente espírita que tem a chave do centro no bolso, só ele que manda, só ele que dá ordem, recebe quantos espíritos ele determinar, porque às vezes fracassou profissionalmente e transferiu para a sua condição de dirigente toda a sua vaidade. Aí sim, mas aí que é o trabalho de burilamento. Para a gente não nos alongar muito, eu vou pegar uma frase do Klaus. Eu uma vez disse assim para o Dr. Klaus: Dr. Klaus, o guia que trabalha conosco, o médico alemão, eu estou com muitas dúvidas, Dr. Klaus, porque eu sei lá, eu acho que eu erro muito, eu tropeço muito, às vezes eu não tenho certeza, às vezes eu quero acertar e erro, às vezes dá até vontade de nem fazer. Ele disse assim para mim: na dúvida, sempre faça. Na dúvida, faça. Porque se você chegar a errar, e você vai errar, você vai poder dizer assim: olha, eu errei bastante, mas eu acertei. Se você ficar com medo de fazer, nem isso você vai poder dizer do outro lado. Então você faz. Então nós temos que ir buscando esse autoconhecimento, e eu acredito que cada vez mais essa ciência vai evoluir até entender que a causa real das nossas enfermidades está na conduta moral, que adoece o corpo espiritual, que por sua vez adoece o corpo físico. Mas é um processo, nós vamos fazendo o que é possível, cada um dentro da sua possibilidade, certo? Mas a sua pergunta demandaria mais uma palestra, porque nós poderíamos destrinchar isso, falar um pouquinho da psicologia, da própria psiquiatria, né? A própria psiquiatria. Eu me lembro do Dr. Inácio Ferreira, que quando encarnado foi um inovador lá em Minas Gerais, tratando os doentes, incluindo a parte espiritual, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso que você colocou. Certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Sempre como é presente, não? Está bem? Obrigado, professor. Obrigado pelo carinho, obrigado pela receptividade. Fiquei muito feliz de estar aqui. Nossa, tem esse aqui também. Acho que me inscrevo, vou voltar aqui de novo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Bom, gente, agora em 5